A gente vai falar agora da decisão de hoje do Conselho de Ética da Assembleia Legislativa de São Paulo, que formou maioria para suspender o deputado Fernando Cury, aquele que apalpou a deputada Isa Pena. Vocês lembram daquela imagem, né, que a gente mostrou aqui? Os integrantes decidiram, então, pelo afastamento desse deputado por quase 4 meses. E agora essa decisão da comissão vai ao plenário, que deve decidir se acatará total ou parcialmente. E sobre esse resultado, a gente chamou aqui a deputada Isa Pena, que foi a vítima exatamente desse ato, desse gesto do deputado, e ela vai repercutir com a gente essa decisão do Conselho. Boa tarde, deputada. Gostaria de saber o que a senhora achou desse resultado. Boa tarde. Muito obrigada pelo espaço, muito obrigada CNN, muito obrigada ouvintes da CNN. Na verdade, querida, eu preciso te corrigir uma coisa que não há sanção. Porque, veja, o que está sendo proposto é quase 4 meses, porque assim o gabinete do deputado permanece funcionando. Essa punição nada mais é do que uma licença, certo? Sendo que o único prejuízo que o deputado vai ter são de 3 meses, que não pode falar na tribuna, mas ele já não fala mesmo. Então, não vai haver nenhuma sanção. Isso foi uma manobra hoje, articulada pelo deputado Wellington Moura, pelo delegado Olim, pelo deputado Adalberto Freitas, que são aí representantes, né, dessa política do ódio. E eu quero aqui dizer que nós estamos todos assolados com a pandemia no Brasil, com a crise econômica, mas quero lembrar que durante a pandemia, né, uma mulher foi morta a cada 9 horas. A gente assistiu a um aumento gigantesco do feminicídio, da violência contra as mulheres. Essas coisas não estão desvinculadas uma coisa da outra. Então eu peço à sociedade, mais uma vez, a gente precisa de vocês. A gente precisa que vocês endossem. Não há punição colocada. Se esse relatório, que foi votado hoje, só por homens, e por homens que, na verdade, defendiam uma pena menor no começo, defendiam uma advertência, defendiam uma suspensão de 1 mês. Uma suspensão de 3 meses seria manter o gabinete do deputado trabalhando. Ou seja, não é uma suspensão de mandato na prática, né? Quero aqui ressaltar a violência do processo que eu vivi, desse processo que a todo momento, na noite anterior, né, deputados ligando, avisando que o deputado Estevão Galvão daria o voto a favor do voto em separado. Esse processo tem sido absolutamente violento, uma continuidade do assédio. O governador João Dória, apesar de seu silêncio, mandou seu recado por meio do seu secretário, Marcos Vignoli, e falou que não quer a cassação. O governador Dória se pronunciou, não quer a cassação. Nós estamos saindo de um conselho, a nossa principal estratégia no Conselho de Ética era levar o processo até o plenário. Eles tentaram obstruir isso ao máximo, a gente viu. Pediram vistas, iam pedir uma advertência, iam pedir 1 mês de suspensão. Isso garantiria que o debate fosse abafado, já que ele não iria para o plenário. Nós queríamos 6 meses porque não queríamos que nenhuma pena ridícula como essa, que não é uma pena. Vejam, deputada da Rede, deputada do PSDB, que é a presidenta da LESP. Hoje, 3 conselheiros do Conselho de Ética renunciaram ao seu cargo. Deputado Barros Munhoz, do PSDB, deputado Emílio de Souza, deputada Érica Malunguinho. A presidenta, que é do PSDB, falou sobre o quanto que ela se sentiu indignada com o que a gente viu hoje naquela sessão. Então, nós estamos falando de um processo que vai por 1 voto, nós perdemos por 1 voto, né? Mas vai para o plenário e pode mudar tudo. No plenário, gente, o plenário pode apresentar um substitutivo pelo arquivamento, por uma pena inferior a essa, mas eu acredito que dos 89 deputados que ainda não tiveram a chance de se expressar nesse projeto,
Deputadas mulheres que já se pronunciaram, que estão do meu lado, como a deputada Janaína Pascoal, como a deputada Letícia Aguiar e outras que têm comprometimento com a pauta de mulheres, como a deputada delegada Graciela, como a deputada Damares Moura, como a deputada própria presidenta Maria Lúcia Mari, eu acredito. E como o deputado Barros Munhoz, que apesar de todas as divergências que temos na política, na economia, fez questão de se pronunciar de forma contundente, de renunciar. Isso é o que tem de grande na divergência. O que está acontecendo agora, o que nós precisamos avançar, e o que precisa se entender é que o tempo da dominação masculina sobre os nossos corpos, os corpos das mulheres, está com os dias contados. A minha história é parte desse processo. Não começou comigo e não vai terminar comigo. Eu quero deixar isso muito claro. Nós sabemos sim, mulheres que estão me mandando seus relatos e a sua solidariedade, que assédio é crime. E nós não vamos recuar nem um milímetro. Deputada, o Evandro Cini quer participar. Só gostaria, Evandro, de antes dizer que eu me solidarizo com a sua indignação, deputada Isa Pena. Nós todos vimos as imagens ultrajantes que nós estamos, inclusive, colocando no ar nesse momento. Compartilhamos do sofrimento de todas as mulheres que passam por essa situação e, como a senhora bem associou, todas as que vêm sofrendo a violência doméstica, inclusive, que aumentou muito nesse período de pandemia, com mulheres muitas vezes confinadas com seus agressores. E concordo absolutamente com a senhora quando acho que essa punição poderia ter sido exemplar no sentido de mudar esse tipo de comportamento. Por isso a gente chamou a senhora aqui para repercutir o que aconteceu na Assembleia e fico até feliz de ver que há vários deputados que expressaram apoio e que inclusive se colocaram ao seu lado e ao lado da deputada também Maria Lúcia Mari, que ficou também indignada com esse resultado. Evandro. Pois é, Carla, são 9 integrantes da Comissão de Ética, né? E apenas 2 mulheres fazem parte, só para deixar claro sobre o que a deputada acabou de citar para a gente. Agora, deputada, eu gostaria que a senhora deixasse claro, de uma forma bem sucinta, para que as pessoas que nos acompanham, quais eram ou quais são as punições que a senhora espera neste caso, práticas, ou que a senhora esperava, ou que a senhora acredita que ainda possa ser feito para atender a esse respeito que você, né, realmente menciona, esse respeito que as mulheres precisam e merecem diante de uma cena angustiante e violenta como essa. Sim, obrigada, gente, pela solidariedade mesmo de coração. Bom, na política a gente sempre tem que lidar com a coisa como ela é e não como a gente gostaria que fosse, né? O Conselho de Ética, nós sabíamos que a composição do Conselho de Ética não permitiria a votação de nada parecido com uma sanção que nos permitisse ser justa. E a presidenta Maria Lúcia Mari, do PSDB, repito, outro espectro ideológico, né, estava lá muito empenhada em fazer com que o processo chegasse até o plenário. Bom, o governador João Dória já se manifestou, como eu falei, já desceu a ordem, não vai haver cassação, nenhum deputado da base vai votar na cassação de Fernando Cury. Nós vamos agora pedir, e tem um outro detalhe, a votação da cassação seria secreta. Para nós, politicamente, é importante que a sociedade merece que os deputados se manifestem claramente, expressamente sobre isso. Então nós vamos pedir suspensão de 1 ano. Por quê? Porque aí todos os deputados vão ser obrigados a votar. Nós vamos apresentar um substitutivo, na verdade, pois é um projeto de resolução. Muito obrigada, deputada Isa Pena. A gente agradece a sua presença aqui no Visão CNN. Uma boa tarde. Bom, a gente se sensibiliza de verdade aqui com a sua situação e com tudo que aconteceu. Obrigada. Muito obrigada. Vocês foram ótimos. Muito obrigada. A gente tem aqui uma resposta da defesa do deputado Fernando Cury, que se posicionou sobre a decisão de hoje. O advogado do deputado diz que a decisão do Conselho de Ética foi recebida de forma muito respeitosa e que, a partir deste momento, espera a apreciação por parte dos demais deputados em plenário.